que você vê para o futuro do nosso país com uma política do jeito que está indo, em que estão mudando a lei para conseguir ajustar algumas coisas, por exemplo, mudar a lei das estatais para colocar cabide de emprego em tudo quanto é estatal, voltando atrás de coisas que nós fizemos, querendo voltar atrás na reforma da Previdência. Cara, umas loucuras que você fala, meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus, demorou tanto pra gente chegar aqui, e se isso acontecer, a gente olha que o Brasil é um navio, ele não faz uma curva rápida. Cara, se ele resolver fazer uma curva a 90 graus, ele tá ferrado, ele vai demorar um raio enorme de transição. Então, quando você vê algumas coisas que estão sendo feitas nesse governo, na minha opinião, eu falo, meu Deus do céu, a gente tá perdendo 10 anos do país, sabe? Na minha cabeça. Qual é a tua percepção para o país? Qual é a tua percepção? Você é um economista muito ligado em tudo, em geopolítica, inclusive, esse cara multifacetado que eu falo. Como você vê os outros, a gente se posicionando agora junto com ditadura, Rússia, China e tudo mais, como você vê o Ocidente olhando para o país? O que você acha que isso pode gerar? Você acha que isso pode gerar, talvez, num governo Trump da vida, que pode ser que aconteça? Sanções contra o país? O que você vê para os próximos anos? Cara, me dá uma visão aí do geral, mediante a tudo isso que tem acontecido, cara. Vou começar pela boa notícia. Acho que diferente da Argentina, tem um amigo gringo que olha emerging markets, e ele fala, diferente da Argentina, o Brasil sempre chega perto do precipício e não pula. A Argentina pula, e pula. E vai pular de novo. E talvez pule de novo agora, né? Inacreditável. O país totalmente colapsado, inflação. Eu tinha certeza que ia dar na primeira. Eu tava com o pé atrás por conta dos servidores públicos. Tem mais de 40% da população hoje depende do Estado. Caraca. Então, assim, os caras... É difícil. Então, vou votar em alguém que vai cortar o Estado. Vai cortar o Estado. Né? Então, isso. O populismo vai criando amarras. Exato, você não consegue se livrar dele. A menos que você tenha uma população, igual eu falei, os ingleses votaram 11 anos na Margaret Thatcher. Mesmo não concordando. Mesmo não gostando dela. Vai cortar gasto. Precisa ser ela. Mas tem que ser ela. O paciente está com doença. A doença é grave, o tratamento é grave. Então, assim, historicamente... O que eu acho que acontece no Brasil? O Marcos Lisboa fala isso muito bem. O Brasil ele é sequestrado por grupos de interesse o tempo todo. E eu acho que esses grupos de interesse, eles têm um paradoxo. É o mesmo grupo que ajuda com que o Brasil perca todas as oportunidades de dar certo, mas também impede que o Brasil pule nos precipícios. Não é interessante para esses grupos de interesse nem que o Brasil dê certo, e nem que o Brasil pule no precipício. Porque senão mata o hospedeiro. Porque senão você mata o hospedeiro. Então, o Brasil, eu tenho a sensação que a gente vive numa situação de reprodução de mediocridade. É literalmente isso. A gente reproduz um modelo medíocre. A gente não caminha toda hora para o precipício e pula, mas também a hora que a gente chega próximo de flertar com vamos resolver o problema... e isso vai bater em certos grupos de interesse, por algum motivo a gente sempre toma a decisão errada. Né? Não acho que a gente vinha de um governo também maravilhoso, acho que teve coisas assim desesperadoras, mas do ponto de vista macroeconômico a gente estava tendo um enxugamento do Estado, e eu acho que a gente ia ver agora, viver um processo agora de privatização mais forte de ativos que com certeza fariam muito mais sentido estar com esse dinheiro no bolso do pobre do que numa estatal, e eu acho... No final serve para segurar essa... E como economista, para mim é uma excrescência você fazer gasto em momento de expansão. Também liberal que fala, não, o governo tem que pular fora, isso aí não existe. A gente está num país pobre. A gente precisa de governo. A gente está num país pobre, com muita desigualdade. E, por sinal, o cara que se diz de direita, que fala que é contra o Bolsa Família, não sabe o que é direita, porque o Bolsa Família está num livro do Milton Friedman da década de 60. É necessário. Fala, defendendo isso, que para o capitalismo funcionar, não adianta você ter um cavalo manco com fome, um cavalo fortão e falar, agora sai correndo vocês tudo. Não. E o dinheiro precisa girar, então você tem que igualar as pessoas. Os cavalos têm que estar nutridos, as pessoas têm que ter condições de competir. Acho que isso os programas redistributivos fazem muito bem. Mas a gente vinha de uma trajetória de diminuição do Estado, onde boa parte do crescimento econômico que surpreendeu os economistas durante o último governo inteiro, o cara fala, esse ano vai crescer 1, crescer a 5, vai crescer
Nada, crescia 4. Até internacionalmente, né? O Olhando ano o país. passado começaram o ano falando que ia ser empatado, depois crescimento de meio. Cresceu 3 o ano passado. Porque o crescimento estava vindo do setor privado. É muito mais difícil você projetar crescimento do setor privado do que do público. O público é fácil. O governo vai gastar quanto? 2% do PIB. Exato, faz a continha lá. Então a gente entrou em 2023, um ano muito bom para o governo aproveitar que o PIB estava crescendo e continuar enxugando, guardando munição para uma crise. Porque imagina se agora o Brasil entra em recessão. O Brasil entra em recessão, entra em crise. O que o governo tem que fazer? Tem que tentar produzir demanda para tirar o Brasil da recessão. Bom, como é que você gasta se você já gastou? Já gastou, você não tem dinheiro nem para gerar demanda. Assim, de modo bem básico para quem está ouvindo, o governo bem gerido deveria o quê? Na bonança gasta menos, faz caixa. A hora que o setor privado engasope e vem uma recessão, você aquece a economia enquanto o setor privado se recupera. Vai fazer estado, vai reformar coisa que não precisa. Isso, na pandemia gastamos, o mundo inteiro gastou. Tá? Adoro o cara desinformado que vem citar o déficit do Brasil. O mundo inteiro fez déficit, inclusive maior que o Brasil. Foi uma pandemia. O Brasil foi bem, inclusive, né? Foi bem, gastou. Daí a economia reagiu, inflação e crescimento. Você faz caixa. Já vai vir outra crise, porque o capitalismo é cíclico. Vem outra crise, pega esse caixa e torra. Pô, a gente estava com 73% de dívida PIB, agora já deve estar passando de 80% e só Deus sabe onde isso vai parar. Pô, imagina se cai para 60%, você vai caindo bonitinho, etc. Vai arrumando, fica lá perto de 70%. Atraindo investimento. Vem uma crise, eu tenho onde gastar. Exato. Então, assim, eu não... Só que, respondendo essa pergunta, eu acho que a gente vai ficar reproduzindo esse estado de mediocridade que a gente reproduz desde que caiu o Império e começou a República. É um estado de mediocridade constante. Não acho que a gente vai virar uma Venezuela, Argentina. Não. Vai ficar um país que gasta muito e, portanto, sempre. O governo gasta muito, portanto, o juro não consegue cair muito. E com o juro alto, as empresas também não conseguem fazer investimento de longo prazo. Acho que tem gente em Brasília que precisa entender que o juro que importa não é o curto, é o longo. Exato. Não adianta nada a Selic cair para 5. Abaixa, é o Roberto Campos que está travando o Brasil. Não adianta. Calaram a boca tudo, ninguém fala mais disso. Se o Roberto Campos amanhã sair medida extraordinária, se ele caiu para 5, sabe o que vai acontecer com as condições de liquidez? Provavelmente vão piorar. Exato. Porque vão ver essa presepada, a curva, que é o que importa, o juro longo vai subir, é o efeito gangorra, que aconteceu um pouco agora. Né? A taxa de juro curta caiu e a longa é um efeito meio gangorra. As condições estão piores, mesmo com o juro caindo. Por que o juro longo é importante? Né? Para quem estiver lá em Brasília, tem gente no Ministério da Economia que talvez não entenda de economia, então vou explicar aqui. O juro longo é importante porque é ele que financia investimento de longo prazo. O cara que vai montar uma fábrica, investimento de infraestrutura, um aeroporto, ele vai se financiar a longo prazo. Então, ele não está olhando a Selic. Se a Selic tiver 13, mas o juro longo está 9, é melhor do que a Selic a 9 e o juro longo a 13. Total. Porque é este juro que ele fala, é o que eu vou coletar no próximo Ninguém toma financiamento de curto prazo para fazer investimento de longo. Pelo menos nenhum empresário decente. Empresário sem gestão financeira talvez faça isso. Daí o cara quebra. Exato. Então o cara vai entrar, vai emitir uma debênture, vai contratar financiamento com o banco para pagar em 7 anos, 5 anos, 10 anos. Esse é o juro longo. Então a gente vai continuar com um investimento de longo prazo ruim. O Brasil vira um país meio de capital motel. O que eu falo capital motel? O juro tá alto, o mundo tá meio pacificado. Vem para cá, temos juro, tal, curte. Estourou alguma coisa, sai rapidinho. É um capital financeiro. É diferente do cara que vem e monta uma fábrica. A fábrica não dá para você vender e tirar do dia para a noite. O cara de fato investe na economia real mesmo. Na economia real, que era o que a gente estava tentando criar. Você tem que criar essas condições, diminuindo o juro, porque daí o cara não vai vir para cá para... Segurança jurídica. Segurança jurídica, que é outro problema. Nossa, que é um caos. Quando às vezes fala, os bancos explodem. Por que o juro é alto no Brasil, dentre outras coisas? Falta segurança jurídica, né? Porque falta segurança jurídica. Pode dever à vontade. Você pega dinheiro emprestado comigo e você me dá, sei lá, recebível da sua empresa em garantia. Né? Você me dá lá um monte de conta que você tem para receber. Bom, nos Estados Unidos, se você me der o totó, me der calote,
Pego os recebíveis, põe no bolso. Então, eu consigo cobrar um juro menor, porque eu sei que se me der calote, O seu risco é menor. o meu risco é menor, porque eu tenho a garantia, ela funciona. Uhum. No Brasil, eu já tive experiência com isso em banco de investimento. Dependendo de onde você cai no judiciário, a adesão é uma. Tem juiz que fala, não, esses recebíveis aqui são essenciais para a existência da empresa. O discurso parece bom, não, estou salvando uma empresa. Uhum. Só que porque você está salvando esse mal pagador, outras empresas vão pagar caro. Em empresas boas. Eu já me ferrei com isso aí. Porque todo mundo tem que pagar juro alto para dar conta do caloteiro. Você acredita que e existe muita coisa errada. Cara, teve uma empresa que ia entrar em recuperação judicial. Aí ela fez uma reforma para aproveitar dessa... Uhum. E, cara, nossa... E quebra tanta empresa. Nós tivemos uma também que a gente estava devendo um pedido grande. A gente estava com uns 200 e poucos pau para receber. Os caras entraram em recuperação judicial. Não tem que fazer, cara. Não, acabou. Tem Rodou. Esqueceu o dinheiro. Tanto é que no sistema financeiro, quando alguém pede recuperação judicial, a menos que tenha uma garantia muito boa, uma alienação fiduciária de um ativo muito bom, ou aplicação financeira, você tem que marcar já, provisionar tudo. Provisionar tudo. Eu te emprestei 1 milhão, você entrou em recuperação judicial, provisiona já tudo. Era. Totó, PDD. Vai embora. Tem lá a curva que você vai... É acelerada. 90 dias, e pó. Não vale nada. É isso que acontece. Você sabe que você está no Brasil, você não vai receber. Não vai receber e dane-se. Não vai ter quem... Você pode subir isso para onde você quiser. Então, hoje, por exemplo, a presidência contribuiu negativamente com o crédito, porque aprovaram lá o projeto da Lei das Garantias, que seria um marco para dar mais segurança, e a presidência vetou alguns artigos. Por exemplo, retomada de automóvel, por exemplo, acho que foi vetado. Foi vetado isso aí? Acho que foi vetado contra a própria Fazenda. Ou seja, o ministro da Fazenda orientou o presidente, faça-se, não vete, porque é melhor. O presidente foi lá e vetou. Por um discurso parece bom, não vou deixar tomar o carrinho de volta. Mas justamente porque você não vai deixar tomar o carrinho de volta, que um monte de gente justa que quer comprar um carrinho agora vai ter que pagar mais caro para cobrir o caloteiro que vai sumir com o carro. É isso. Ou que vai deixar o carro na garagem e o cara não vai poder pegar o carro. É isso. Então, essa insegurança jurídica atrapalha muito o ambiente de crédito. E o pior é que o discurso E aí eu vou falar da esquerda, mas de novo, não colocando em caixas, tá? Mas esse discurso populista é a picanha, essa coisa. E, cara, é um discurso tão superficial que engana as pessoas. Você vê o pobre se ferrando com isso e, cara, você não consegue nem explicar. Mas é uma resposta à demanda, porque as pessoas no Brasil querem coisas... Por que tem 40 milhões de CPFs em aposta esportiva? Porque é milagre. Exato. E quando você quer algo que é impossível, só uma mentira vai te satisfazer. Se você quer algo que é impossível, só um mentiroso vai conseguir prometer aquilo que você quer. Né? Eu não acho que a culpa é da esquerda. Eu não acho que a culpa é da esquerda. Eu acho é o que você fala, o Lula é o produto. O Lula é só um produto. O populismo do Brasil, o Bolsonaro também é um produto.